Começando a transmissão. Beleza, já está gravando. Com a participação dos cachorros para variar, né? Bom, quanto a isso, fazer o quê, né, gente? Então, vamos lá. Fundamentos do CIP. Tá? Então, prosseguindo. O modelo pedagógico desenvolvido pelo professor Müller em 64, adaptado por essa proposta, conforme relatado na apresentação, situa-se entre o modelo europeu de aprendizagem e o modelo norte-americano de ensino, tendo sido aplicado na experiência educacional brasileira. Enquanto o modelo europeu de ensino se baseia mais no estudo do que na aula, e em grupos de estudo mais do que em turmas, não sei que diferença é essa daí, né? Dando maior importância ao divisão do trabalho. Mais do que em turmas, dando maior importância ao trabalho científico produzido, o modelo americano reproduzido no Brasil prioriza carga horária, créditos, os pontos, notas, etc. Eles querem medir aquela coisa toda, né? Enquanto que os europeus são mais o fazer. Levando o pesquisador Piritin Sorokin, né, o russo, a caracterizar tal situação como teste-mania ou de quantofrenia, né? Uma esquizofrenia, né? Ai, números, régua, medir, tal, né? E às vezes você não chega ao resultado desejado, né? Bom, o modelo do professor Müller representa uma alternativa quantitativa-qualitativa, devido à exigência mínima de seminários e a prioridade qualitativa em todo o processo do estudo e da pesquisa. Ou seja, menos apresentação, mais estudo, tá? Para poder refinar a compreensão, a aprendizagem, e mais pesquisa para saber procurar as fontes. Isso é fundamental nos dias de hoje com a questão da pós-verdade. Tá? Com grande ênfase na participação, ou seja, compartilhamento, sendo adequado como técnica de ensino-aprendizagem que estimula o aprimoramento dos conteúdos, o desenvolvimento da criatividade e principalmente a capacidade de concentração, reflexão, o compartilhamento de conteúdos / conhecimentos, respeito mútuo e disciplina intelectual do aluno. Olha lá, disciplina intelectual do aluno, né? Concentração. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma fechada aqui. Provavelmente meu cachorro deve estar invocando com um gato aí que deve estar comendo agora, né? Daqui a pouco eles também têm que comer, então, enfim, mas só terminar essa aula aí, beleza, tá? Por sua vez, a colocação da professora Christine S. enfatiza a PUD Fazenda, né? O seguinte: a pesquisa que realizei como a pesquisa que realizei como dissertação de mestrado mostra que essa atitude é o resultado de transformação interior, olha lá, vivência. Oportunidade oferecida tanto a professores como a alunos, por meio da criação de um ambiente de confiança mútua que ajude a desenvolver a consciência de si durante o processo criativo. Olha aí que bacana, né? Não sei porque as instituições ficam perdendo tempo com outras coisas. Bases conceituais do modelo, item 3.1. Na busca de uma solução que possibilite, ao mesmo tempo, interiorizar e praticar o conjunto teórico, metodológico, técnico na atividade de pesquisa, o pesquisador se depara com a opção de ouvir exposições de especialistas, fazer revisões bibliográficas exaustivas, sim, tem que fazer toda hora, dedicar-se ao estudo pessoal, mesmo com o cachorro latindo, com som, com não sei o quê, né? Participar de círculos de estudos e leituras, que cada vez está ficando mais raro, simpósios, fóruns todo mundo participa da internet, onde todo mundo é corajoso e fala o que quiser, né? Não é um bom fórum, não é. Entre outras formas possíveis de se obter conhecimento. Essas dinâmicas, já conhecidas, soma-se o seminário pantoisocrático do professor Miller, ou simplesmente CIP. O que é o pantoisocrático? Né? Seria onde todos têm igual poder.
Todos, certo? Todos têm igual poder. Todos têm a mesma possibilidade, direito de participar, tal, mas enfim, todo mundo é equilibrado. Ai, no socialismo, comunismo, tal. Ai, para! Não enche o saco. Nesse caso aqui, é onde todos participam, tendo ali, digamos, o princípio da equidade, ou seja, todos são iguais, todos têm o direito de perguntar, todos participam, tal, ou seja, uma coisa bem democrática, onde todos são elevados a uma mesma categoria, tá? A essas dinâmicas já conhecidas, soma-se o seminário panto-isocrático do professor Miller, ou simplesmente CIP, como denominamos, que se destina ao desenvolvimento da capacidade de raciocinar e administrar o fluxo da atenção de forma objetiva. O uso que temos feito dessa técnica permite relatar que ela atinge seus objetivos pelo estudo de assuntos como tema central de trabalhos organizados, em certa sequência, o fio condutor, o que otimiza os resultados quando aplicado em grupo de aproximadamente 30 alunos ou pessoas. O aprendizado da escrita só acontece quando o indivíduo sente o desejo ou necessidade de se comunicar. Com o CIP, ele aprende a coordenar melhor seus sentimentos e ideias, tornando-se mais objetivos. Coordenar ou participar de um CIP é aprender a pensar sem preconceito. O conhecimento natural aflora e, em pouco tempo, com objetividade, paciência e boa vontade, democraticamente todos têm a oportunidade de contribuir com suas ideias, conhecimentos e experiências vivenciadas. Qual que é a crítica que se faz aí? Principalmente no ensino superior. Ah, o professor não está dando aula. Ah, o professor é um preguiçoso. Ah, o professor, ele só quer que os alunos trabalhem porque um dia o professor dele ferrou com ele dessa maneira. É a ideia que fazem a respeito disso, mas não tem nada a ver, né? O que nós estamos fazendo aí, e muitas vezes o aluno não percebe, e muito menos a coordenação e direção, ou a própria instituição, né? Porque às vezes coordenadores e diretores percebem, mas tem outros que são muito, né? É o fato de que é aí que está sendo estimulado neurologicamente e fisicamente o aluno. Físico, neurologicamente, como queiram, tal, mas é através disso que nós estamos treinando. E aí eles acham que a gente não está trabalhando, né? Bom, 3.1.1 elementos estruturais, operacionais e processuais característicos do CIP. Né? Ah, só uma coisa, tá, gente? Eu citei no primeiro vídeo que esse artigo tá nesse e-book chamado Programa Educacional e Social JC na Escola, Ciência Alimentando o Brasil. É um PDF que você encontra na internet com esse nome, tá? E esse artigo está na página 137, né? Ok? Bom, elementos estruturais, operacionais e processuais característicos do CIP. A estrutura básica é constituída por uma relação entre autoridade extrínseca, tá? Coordenação, e autoridade intrínseca, oratória, exercidas e desenvolvidas por meio do rodízio, superando na prática os complexos de alunismo e professorismo e criando novas relações pedagógicas. O modelo praticado, mais que uma técnica, é um processo, cujas fases envolvem diversas técnicas. Sim, é um processo, então ele leva um tempinho. Né? Do ponto de vista pedagógico organizacional, o CIP leva a unificar o pensamento e adquirir uma nova postura humana e de pesquisador, por meio de um treinamento paciente até a explicitação das potencialidades do participante, competência, conhecimento, qualidade, habilidade, compartilhamento, interesse, lealdade, respeito mútuo, vontade, comprometimento, acuidade, criatividade, envolvimento, aptidão. Tá? E o exercício autônomo de suas faculdades inatas, idiosincrasia, que precisam ser sensibilizadas e desabrochadas. Tá? Os aspectos operacionais do CIP constituem, sim, fato gerador do CIP, palestra, resenha, projeto, TCC, RPP, relatório progressivo de pesquisa, processo seletivo de pessoas e candidatos para emprego em todos os níveis, banco de dados, BDs, mediante cada CIP. As peças, material de apoio, modelos, relatório de presença individual, resenha, relatório de progressivo de pesquisa, a metodologia passo a passo do CIP.
A expectativa dos participantes, tarefa 1 e 2, né, que está lá para cima. Questionário opinativo de avaliação final do CIPS do semestre e o questionário para o CIPS sem a presença do professor. Ou seja, o que se cria aqui é um formato de aula em que, de repente, o professor, mesmo não estando presencialmente, os alunos conseguem dar aula para eles mesmos. Por que isso? Porque, veja bem, se na ausência do professor, o aluno, não tem aula, vamos para casa e tal. Não, é porque isso, gente, veja bem, olha só, houve uma época nesse país, que quando o professor faltava, os próprios alunos davam aulas para eles mesmos. Sabe quando isso acontecia? Até mais ou menos os anos 50, 60 no máximo, certo? Por quê? Porque os alunos sabiam por que eles iam para a escola, gostavam de ir para a escola, aqueles que tinham condições de ir para a faculdade iam para a faculdade e tudo mais. Faltava professor. E os alunos eram bem instruídos de uma tal maneira que, quando na ausência de um professor, o aluno assumia ali, chamava para ele ali a responsabilidade de ajudar os colegas. Poderia não ser uma aula nova, mas poderia ser a revisão de aulas anteriores, compreende? Hoje, se um professor falta, nossa, né? Os alunos até dão graças a Deus e tal, enfim, ou então xinga, né? Enfim, hoje não tem mais essa questão de repente, ter esse protagonismo, tá? Bom, questionário opinativo de avaliação final do CIPS, do semestre, e o questionário para o CIPS sem a presença do professor. Mas aí também tem esse questionário em que o professor não precisa estar presente para o aluno se sentir mais à vontade, tá? Mas isso pode ser feito em EAD também. Por sua vez, o método do CIP também evidencia um fato importante. Quando falamos de ensino acadêmico e corporativo, existem diferenças no modo de ensinar? Onde o aprendiz se dá melhor? No modelo acadêmico ou corporativo? É possível ou seria possível? Ordinariamente, uma aula sem a presença do professor, hoje em dia uma aula sem a presença do professor, o método CIP tem proporcionado essa possibilidade de resultados práticos são acalentadores, pois toda inovação implica, via de regra, numa rejeição de todos os quadrantes. Pode-se exercitar essa prática pelo menos uma vez por semestre e turma, né? O problema é que a instituição às vezes não vai querer, né? A instituição, tudo bem, vai falar que tem aula atividade não presencial, alguma coisa assim, né? Que é 25%, ou seja, uma aula só, né? Muito oportuna, pode ser exercitada, tá? Muito oportuna, ponderação de Fazenda, 2014, página 17, quando diz, né? O que nossas pesquisas constatam é a existência de um quadro teórico conceitual frequentemente pouco estabilizado e que até mesmo separado das ações próprias dos docentes, que as colocam num lugar isolado na organização dos currículos das universidades, ou seja, o professor tem medo, né? E continua afirmando que, infelizmente, o que parece apenas contar é a capacidade dos estudantes se adaptarem às realidades do mercado de trabalho a partir de uma formação prioritariamente prática, proposta pelas universidades nos dias de hoje, uma garantia de fazer apenas, de penetrar no ofício sem a capacidade de recriá-lo, né? O aproveitamento do espaço, sala de aula ou reunião, é torná-lo acolhedor, motivacional, cordial e facilitador do processo inovador gerado propiciado pelo CIP. O CIP, em tese, se constitui um microevento e, como tal, requer o requinte do ambiente, culminando com o congraçamento e o compartilhar entre todos. O CIP proporciona um ambiente cordial de respeito mútuo, favorecendo de maneira prática e pontual a troca de informações e de conhecimentos. Existe o fortalecimento dos laços aluno-professor, aluno-aluno, aluno-professor, pois, via de regra, existe apenas o canal aluno-professor-aluno, né? Grifo do autor. Papel do professor moderador. A ideia é desenvolver, deixa eu colocar aqui, tá? Porque eu estou sem o Mickey Mouse aqui, né? A ideia é desenvolver uma nova postura do pesquisador que se sustenta sobre o seguinte tripé organizacional: atitude metodológica heurística, que tem por objetivo desbloquear as mentes e desarmar os ânimos, de modo a permitir que sejam livremente recolocadas as grandes questões teóricas, situando-as diante da realidade social factual. Gente,
Isso é muito importante nos dias de hoje, tá? Desarmar os ânimos, porque a coisa tá realmente complicada. Tá complicado ser professor no Brasil, gente. Tá complicado, certo? É um professor travesti, negro, indígena. Existem aí dados estatísticos para dizer quem é que está na situação pior, mas assim, juntando esses aí que eu acabei de falar, estão todos numa pior ao mesmo tempo. Tá? Imagina ser professor e tudo mais isso. Tá? Então, desarmar os ânimos é uma coisa muito importante. A relação pedagógica de autoaprendizagem, mediante a qual a relação professor-aluno, aluno-aluno, é superada, dando lugar a uma situação em que todos somos alunos e, ao mesmo tempo, mestres diante da vida. É preciso assumir-se como sujeitos de sua aprendizagem, respeitando os demais. Parecia até que o professor Miller estava imaginando o advento do toyotismo e, e a mudança, não mais pela oferta, mas sim pela demanda. Né? Porque agora o que acontece? Não é o que o professor perde o poder, né? Ele se afasta. E como hoje nós estamos numa sociedade, putz, aí só isso já dá uma aula inteira. Como nós estamos numa sociedade em que a sociedade de consumo ainda funciona, mas agora o que mudou não é mais a oferta, é a demanda. É a demanda que diz como deve ser a oferta do produto. Então, nesse sentido, ele melhorou a educação sem saber por que estava aqui por vir. Porque agora nós temos a condição de melhorar o aluno, não deixando ele fazer simplesmente o que quer. Mas, de certa forma, o professor ele fica mais um papel de mediador, de orientador, do que aquele professor que funcionava como pivô, né, para não falar outro nome, né, de um processo educacional de base industrial, vamos falar assim, né? Modelo fordista, né? Que aquele professor era aquela autoridade, ele sabia, ele transmitia, ele fazia todo, ele não sei o quê, piriri pororó. Agora não. Agora o que nós estamos vendo é aqui, ó, dando lugar a uma situação em que todos somos alunos e ao mesmo tempo mestres diante da vida. É preciso assumir-se como sujeitos de sua aprendizagem, respeitando os demais. Então, nesse caso aí, o que acontece? O professor se afasta um pouco para que o aluno seja obrigado a ter que assumir a sua aprendizagem. Porque o chat GPT já está aí. As mídias sociais, essa aula gravada vai ficar gravada no YouTube. Acho que quando eu morrer, ainda vai estar aí. Tá? Eu tenho era um amigo, no caso. Né? Eu tinha acabado de se tornar amigo, chamado professor Marco Ferrari, tá? Que criou o método professor digital. Isso já faz uns 2 anos. Eu participei de uma live dele, me inscrevi no curso. A live eu participei em abril. Em maio, junho, eu fiz a inscrição para o curso dele. Ele já tinha um problema com câncer, que foi lá em 2016 que ele começou a criar o método professor digital, muito antes da pandemia, porque ele estava praticamente doente, e começou a dar aulas ali no hospital, online. Tá? Ele foi um dos primeiros a dar esse tipo de aula. E aí ele provou ser capaz de que qualquer um seria capaz de fazer esse tipo de coisa. Infelizmente, ele veio a falecer em setembro, né, daquele mesmo ano, acho que foi 2019, né? Eu estava de licença médica por causa de um acidente e eu falei, bom, eu vou inovar, eu vou aproveitar as aulas dele. Né? E hoje, quando você entra na internet, tá lá o canal dele, tá as aulas dele, de um cursinho aí e tudo mais. Ele virou meio que garoto propaganda. Agora, não sei quanto a família, se ela tá recebendo alguma coisa por isso, pelas escolas que ele trabalhou, ou mesmo pelo YouTube, né? Que monetizar o canal dele, tá? Mas enfim, né? E é isso que nós estamos vendo, né? Cada vez mais as pessoas não estão querendo ser professor. Tá? Bom, voltando aqui. O objetivo político da pantoisocracia trata-se de exercitar a distribuição igualitária do poder no plano microsocial, uma vez que no macrosocial esta expressão política relacional nem sempre é possível. Claro, que envolve muito mais atores, né? O papel principal do professor moderador no CIP não é comunicar verdades, mas sim oferecer condições que permitam a autoexplicação.
Na linguagem socrática, seria o papel de parteiro da verdade. Exatamente isso. Bem falado, professor Hilário. Tá? Ou seja, é o fato de que o aluno tem que ter condições, né, que eles consigam chegar a entender o que eles estão estudando por eles mesmos. Tá? Ensine a oferecer condições para que permitam a autoexplicação, ou seja, ao observar o objeto, que ele se explique por ele mesmo, né? Isso tem um pouco de fenomenologia, um pouco não, bastante de fenomenologia, que o aluno seja capaz de perceber. 3.3, avaliação. Vixe, pronto, começou. Né? Critério de avaliação. Né? A avaliação. A avaliação do aluno por meio do CIP permite ao professor uma visão muito mais abrangente e precisa do potencial de conhecimento e empenho do aluno, conhecimento e empenho, do que os sistemas padronizados de nota e prova. Infelizmente, aqui eu concordo com o professor Pierluigi Piazzi, concordo aqui com o professor Hilário, concordo com o professor Miller, que no Brasil existe esse raio dessa coisa, que é fazer com que o estudante estude apenas para tirar nota. Logo, ele deixa de ser estudante e volta a ser o quê? Aluno, aquele que vai para a aula tirar dúvidas, que tira foto da lousa, mas que não estuda. Ele só está preocupado com nota. O sujeito põe os pés na faculdade, ai, o critério de nota, o critério de nota. Né? Esse é o maior problema que a gente está tendo aí. Se estuda não para aprender, mas para tirar nota. Né? Bom, a avaliação do aluno por meio do CIP permite ao professor uma visão muito mais abrangente e precisa do potencial de conhecimento e empenho do aluno do que os sistemas padronizados de notas e provas, que é o sistema norte-americano. As práticas constantes da disciplina, indagação, harmonia, reflexão, percepção, autenticidade, serenidade e estudo que integram o CIP permitem que o professor acompanhe de perto o desempenho do aluno, constituindo uma forma inovadora de avaliação. Cada fase do processo CIP ocorre uma postura avaliativa e constante. No ato de fazer a pergunta objetiva, no comentário, no simpósio, na elaboração de enunciados de problemas, podendo ser escolhido pelo orador como tema proposto, poder participar como contribuinte na discussão do tema de análise escolhido pelo orador convidado. Portanto, num CIP, pode-se avaliar o participante em todos estes momentos. Tá? 3.4. O CIP enquanto método. Tá? O CIP é um método, cujo trajeto está desenhado para não desperdiçar o tempo e o espaço que uma pessoa dispõe para o seu desenvolvimento, aperfeiçoamento e compartilhamento do conteúdo. Enquanto técnica pedagógica, é muito simples, porém exige um máximo de interesse, concentração, percepção, serenidade, autenticidade, humildade, resiliência, disciplina, respeito mútuo, flexibilidade, persistência e atenção do participante. O mais importante é que essa técnica estimula uma mudança de posicionamento do participante em sala de aula, na sociedade e no mercado de trabalho, pois adquire confiança, informação, conhecimento, autoestima e maturidade. Torna-se ético, criativo, habilidoso, honesto e generoso, muito melhor do que aquilo que nós supostamente oferecemos aí, nós não, né? Que as instituições aí oferecem, escola e faculdade. A aprendizagem se faz simultaneamente em um espaço físico, sala de aula, num determinado tempo, período de aula de 2 a 3 horas, mediante determinado tema permitindo a autoavaliação, a heteroavaliação e a avaliação do professor. A autoavaliação de si, a heteroavaliação dos colegas e a avaliação do professor. Para que se obtenha o resultado desejado, é preciso que todos os participantes sejam informados, treinados, importante, orientados quanto aos procedimentos e formalidades adotados. O professor deve estar preparado para, num primeiro momento de rejeição que ocorre sempre quando se muda algum procedimento. É preciso obter a colaboração do grupo, pois o participante é parte integrante do processo. No CIP, a ordem psicológica é priorizada como variável independente que permite a existência da ordem lógica com as suas variáveis categóricas. A integração delas apresenta-se em diferentes graduações, sempre em conformidade com a vivência de cada pessoa. Todas possuem
Todas possuem em forma de repertório de vivências. Isso é uma coisa que a maioria das instituições de ensino desconsidera. O sentir, a vivência. Vivência não é só pensar, é sentir e é querer também. Trata-se de uma técnica de ensino coeducacional em que está de acordo com a heterodidáxia típica do convívio em sociedade, tecnologia da educação informal, que no aplicativo do CIP se encontra formalmente organizada para atender às necessidades pedagógicas, andragógicas, idiosincráticas e heurísticas. A aprendizagem é a resultante do exercício operacional adequado dos objetivos educacionais em suas três categorias: afetiva, cognitiva e psicomotora. Nele, a integração do pensar em conjunto resulta como uma unidade que se desenvolve pelo pensar de cada um. Olha só que louco. Tá? Eu tenho que ler de novo isso aqui. Trata-se de uma técnica de ensino coeducacional que está em acordo com a heterodidáxia típica do convívio em sociedade, tecnologia da educação informal que no aplicativo do CIP se encontra formalmente organizada para atender às necessidades pedagógicas, andragógicas do ser, idiosincráticas e heurísticas, certo? Andragógica porque é adulto. Idios, né? E sim, né? E sincrático ali no caso, né? De síntese. A aprendizagem é a resultante do exercício operacional adequado dos objetivos educacionais em suas três categorias, que deveria ser, né? Afetiva, cognitiva e psicomotora. Né? A maioria dos objetivos educacionais não trabalha com a parte afetiva e nem com a psicomotora. Está muito mais no cognitivo e com mídias sociais, com internet. Nele, no CIP, a integração do pensar em conjunto resulta como uma unidade que se desenvolve pelo pensar de cada um. Ao redor de um tema, todos os participantes recebem informações e podem oferecer dados que, por aproximações sucessivas, levam a conclusões e recomendações ao final do CIP. Essa integração informal do pensar foi nominada por Müller de fertilização cruzada. Cada pessoa deve dispor de algum tempo para somatizar e identificar em si mesma o sabor do saber capaz de administrar o fluxo da atenção, tá? Ou seja, perceber o que está acontecendo com ela. O objetivo do CIP é desenvolver a capacidade de raciocinar e administrar, gestão, o fluxo dos comentários. Opa! O fluxo dos comentários. O fluxo do comentário no simpósio, na elaboração do enunciado dos problemas, podendo ser escolhido pelo orador como tema proposto. Poder participar como. Opa! Peraí, isso aqui está repetindo, hein? 45. Deixa eu só ver aqui. Tá? Aqui. O fluxo de atenção de forma objetiva e gradativa. Então vamos aqui. Tá? Cada pessoa deve dispor de algum tempo para somatizar e identificar em si mesmo o sabor do saber-se capaz de administrar o fluxo da atenção. O objetivo do CIP é desenvolver a capacidade de raciocinar e administrar a gestão, o fluxo da atenção de forma objetiva e gradativa. Atinge seus objetivos pelo estudo de assuntos com o tema central de trabalhos organizados em certa sequência, o que otimiza os resultados. Ao participar do CIP, o aluno tem a oportunidade de se expressar livremente, de recuperar, resgatar, transferir as informações que armazena na memória e colocar todos os conhecimentos e aprendizados do passado no presente, correlacionar conceitos, contribuindo, compartilhando de forma ativa com os colegas, de maneira natural, respeitosa e espontânea. Com essa dinâmica, o próprio grupo produz a interdisciplinariedade. Anexo número 1, conheça as competências do século XXI, página 15. Tá? Enfim, ou seja, é o próprio grupo de alunos que produz a interdisciplinariedade. Se você, né, deixa eu parar de... O próximo é o 4, relatório progressivo de pesquisa, aplicação da elaboração para projetos de mestrado, né? Vamos ver se eu vou falar disso aqui, né? Porque afinal acho que aqui já está interessante. Bom, voltando aqui, né, gente? Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like. Se você não é inscrito, peço que se inscreva. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários e eu vou ficando por aqui. Até breve, ok? Um abraço.
Tchau, tchau.